Capítulo 17. Privacidade em Big Data. Nossa agenda cobre privacidade em Big Data, espectro de controle de dados e governança em Big Data. Privacidade em Big Data. A privacidade é um tema muito discutido nesses tempos de redes sociais. A começar pelo caso da Cambridge Analytica, que utilizou 87 milhões de contas do Facebook para uso nas eleições americanas e outras atividades mundo afora. É mais famosa ainda a briga judicial entre a Apple e o FBI sobre abrir os algoritmos do iPhone para identificação dos usuários, nesse caso terroristas. E as críticas ao Google e demais empresas que utilizam algoritmos de rastreamento, tracker, das pegadas digitais, cliques dos usuários. É de se admirar que Big Data venha a oferecer grandes oportunidades para empresas, profissionais e usuários desta tecnologia. Mas podem existir riscos legais e regulatórios relacionados a questões como a privacidade dos dados pessoais ou empresariais, que pode resultar em violação de confiança. Mais de 70% das empresas não se sentem seguras compartilhando seus dados via internet e 49% dizem não estar dispostas a compartilhar as informações pessoais nos próximos 5 anos. Espectro de controle de dados. Analisar os padrões dentro das trilhas digitais que deixamos à medida que nos movemos pela internet, com visitas a sites, uso de redes sociais, chamadas telefônicas, transações de cartão de crédito, entre outras. Os cientistas de dados estão descobrindo que é possível explicar muitas coisas, tais como falhas financeiras, revoluções, pânicos, que antes pareciam eventos aleatórios. As três divisões dentro do espectro de controle de dados hoje para Big Data são 1. Dados comuns, 2. Dados pessoais e 3. Dados governamentais. Dados comuns estão disponíveis para todos, com pequenas limitações de uso. Dados como os de saúde pública, mapas, censos, índices financeiros, transporte e governo são compartilhados para acesso por qualquer cidadão. Esses dados são distribuídos, na maior parte das vezes, gratuitamente nos mercados de dados para análise de dados por empresas e cientistas de dados. Dados pessoais. São dados proprietários, controlados por indivíduos ou empresas e para os quais a infraestrutura legal e tecnológica deve fornecer controle e auditoria rigorosos de seu uso. Esse modelo foi proposto pelo Fórum Econômico Mundial e nos permite manter seguros baseados em uma rede de confiança. Por exemplo, a sua conta bancária é baseada nesse modelo, onde ninguém acessa além de você, que tem confiança e sabe que seus dados não serão utilizados indevidamente pelos bancos. Essa mútua confiança pode ser quebrada, e foi o que aconteceu com o Facebook, que prometeu que os dados nunca seriam usados por terceiros, mas na prática acabaram nas mãos da Cambridge Analytica. É preciso prestar muita atenção na proteção dos dados individuais para evitar roubos digitais e uso indevido das informações. 3. Dados secretos dos governos. Um risco é colocar tantos dados pessoais nas mãos do governo, principalmente quando esses dados estão centralizados e podem ser atacados por interessados em vendê-los para empresas ou países. O ideal é que esses dados fiquem descentralizados e criptografados para evitar a invasão de privacidade, uma tarefa a ser resolvida pelos governos em seu investimento em tecnologia e Big Data. Outra situação são os dados que o governo esconde da população, aqueles secretos e que, quando liberados, envergonham os mais patriotas. O acesso ilimitado a dados sobre o comportamento do cidadão é um grande perigo para o governo, bem como para a sua cidadania, e devem ser preservados a qualquer custo. Governança em Big Data. A governança de TI tem a responsabilidade de estabelecer e aplicar as políticas de segurança da organização para atender aos usuários de seus sistemas, como acesso dos funcionários e clientes em suas bases de dados. Com o advento de Big Data e da inclusão dos dados não estruturados, em maior volume que os dados corporativos tradicionais, começam a surgir os problemas de governança, pois não é evidente quais dados confidenciais estão ou não presentes, principalmente quando se tratam de dados pessoais que são preservados por aspectos legais. Muitas dessas políticas ainda serão definidas, mas é importante as empresas e os indivíduos estarem atentos à governança dos dados na era de Big Data. Encerramos aqui o capítulo 17. Vamos em frente.